Gente, bom dia a todos e a todas, aos amigos aí da América Latina, que sejam bem-vindos aqui em Minas Gerais, principalmente nesse espaço aqui. Espero que já tenham provado da cachaçinha mineira. Não foi liberada ainda, né? Pô, Oswaldo, né? Vamos deixar, a socialização tem que ser pela cachaça, né? Hoje é um dia especial para Belo Horizonte. Ela, sim? Mas era privilégio, né? Conseguiu nos bastidores. Hoje é um dia especial para Belo Horizonte. Belo Horizonte está completando 115 anos, né? E também tem dizem que o mundo ia acabar, na verdade era hoje. Eu espero que não acabe antes do... Não, diz que é 21, mas hoje é 12 de 12 de 2012. E aí, meio-dia e 12, a gente tem que ficar esperto, né? Porque e dizem que tem um alinhamento de todos os planetas do sistema solar hoje. Ouvi falar, mas essa é coisa de esotérico, né? E a gente nunca sabe. Bom, o tempo é muito curto. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível na descrição da experiência do nosso ABH. Na verdade, a discussão de ontem e de hoje, ontem infelizmente eu não pude estar, mas estão completamente conectadas. A nossa experiência também se dá no âmbito do legislativo, principalmente, né? Mas também no diálogo com o executivo. E eu vou falar um pouco, tentar ser, né, bem pragmático na experiência, para que vocês consigam extrair dela referências para o processo de incidência no orçamento público, né? No caso do Brasil, e aí depois é interessante a gente conhecer também nos outros países, tem um sistema orçamentário né, muito bem organizado, que nos dá, aí, vamos dizer, uma agenda de incidência orçamentária definida durante todo o ano, né? A gente tem 3 leis orçamentárias básicas, que é o Plano Plurianual, que é uma lei orçamentária que estabelece o planejamento para 4 anos, que é a lei orçamentária mãe, né? E a gente tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é anual, e a Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento propriamente. Então, né, o processo de incidência se dá voltado para essa agenda de construção dessas leis, tanto nas fases de elaboração, quanto nas fases de execução e prestação de contas. Então, eu vou falar aqui rapidinho, seguindo o nosso roteirinho, né? O GT de Orçamento Público, ele, né, foi constituído logo no início do movimento, acho que foi pouco depois que o movimento foi criado, né? No ano seguinte, né, Glaucio? Na minha memória foi antes, né? Claro, tem um antecedente antes do movimento, porque, na verdade, tanto eu quanto a Gláucia, né, a gente sempre acompanhou a agenda da infância, fez parte do movimento pelos direitos da criança e do adolescente, que é um movimento que, historicamente, desde 2004, já faz o acompanhamento do processo orçamentário no estado de Minas Gerais, né? Muito inspirado aí na experiência que foi desenvolvida aqui no Brasil por organizações como o INESC, o Unicef, lá no final da década de 90. E aí, muito dessa experiência que a gente acumulou no processo de acompanhamento do orçamento criança, a gente trouxe para a construção do GT de orçamento, que trabalha com a agenda mais ampla dos movimentos, né, e do movimento Nossa BH. Então, a proposta e o objetivo do grupo de trabalho de orçamento, primeiro, fomentar uma incidência qualificada, né, no âmbito das leis orçamentárias, que são essas 3 leis que eu citei, e também fazer um monitoramento da execução orçamentária do município, gerar informação contextualizada para o próprio movimento, mas também para outros movimentos e outras organizações com as quais a gente dialoga, né, e tentar contribuir para uma incidência no âmbito direto das políticas, né? Nossa BH tem as suas agendas, mas ele também, de alguma forma, ele gera informação, gera subsídio para as agendas de outros movimentos, de outras organizações. Bom, o movimento Nossa BH foi criado, né, em 2008, não vou entrar muito em detalhes sobre isso, lançado no dia 11, inclusive no aniversário um dia antes do aniversário da cidade, né? Então vai completar aí 4 anos, né? Ontem completou 4 anos, é verdade. E o GT começou a atuar, então, mais ou menos aí no final de outubro, no final de 2008. Né? E aí, nesse período, assim, é muito difícil. É um GT que a gente vem fazendo um grande esforço, né, para conseguir manter mobilizado o trabalho, porque ele demanda, muitas vezes, um perfil
né, e um conhecimento mínimo do processo orçamentário. Ainda que a gente sempre diga, né, e assim, nos processos que a gente faz em relação à incidência no orçamento, que não precisa ser um técnico para incidir no orçamento, né? A incidência no orçamento ela é política, ela não é técnica. Só que você tem que ter um domínio, um conhecimento básico do processo orçamentário, e né, vamos dizer, esse nivelamento de conhecimento é algo que o GT de orçamento também, de alguma forma, vem buscando fazer. Então, a gente tem pessoas que, desde lá do início, vêm colaborando, né, com o GT, que tem uma atuação mais direta, mas é sempre muito oscilante, né? A gente tem pessoas que vêm, que vão, que contribuem, mas vamos dizer que o núcleo, né, mais técnico do grupo continua ali acompanhando e tal, e tem um envolvimento mais direto. Porque o processo orçamentário, ele é muito, assim, de alguma forma, ele é um pouco maçante, porque ele é muito contínuo, né? Então, você tem no início do ano, você tem no primeiro quadrimestre, tanto a primeira prestação de contas, né, que no caso aqui do Brasil, cada quadrimestre o gestor tem que apresentar a sua prestação de contas, então você tem que acompanhar já a execução orçamentária nos primeiros 4 meses para saber como que está a execução e ir para a audiência pública de prestação de contas, e ao mesmo tempo você tem que discutir a construção da lei de diretriz orçamentária, né, que ela tramita no primeiro semestre, que é a lei que define, né, entre outras coisas, as metas físicas das políticas municipais, estaduais e federais. Então, também, essa agenda do primeiro semestre já começa intensa. Então, e no segundo semestre você vai ter, né, o segundo quadrimestre termina, você tem que acompanhar mais uma vez, você tem um processo de construção de incidência junto à LOA, que começa a ser construída pelo Executivo e que vai ser votada no final do ano. E, nesse ano de 2013, especificamente, como foi em 2011? 2009, não é isso? 2009 é o ano do plano plurianual, que aí eu considero o ano mais estratégico para o processo de incidência dos movimentos, das organizações dos movimentos sociais de maneira geral, porque é o ano em que o município, né, no caso do ano que vem o município, mas também o Estado e o governo federal, traçam o seu planejamento para os 4 anos seguintes, né? E ali é o PPA que dá a estrutura das políticas do município. Então, é ele que vai desenhar. Então, vamos dizer que é a fase em que a gente tem que atuar para construir o desenho e intervir também no desenho, no formato da política. As atividades do GT, elas têm uma contribuição voluntária, todo mundo que trabalha, né, que atua no GT, tem uma contribuição voluntária. Como eu dizia, algumas pessoas têm um conhecimento técnico um pouco maior, mas ninguém é especialista em orçamento público, mas tem domínio técnico, conhecimento, experiência nesse tema. E a gente teve, durante o tempo de existência do GT, várias parcerias, né, uma que eu destacaria como exemplo, a gente fez, junto com a Escola do Legislativo, a Oficina de Mais, que é a organização que eu represento, também participou, e o Movimento Nossa BH teve uma atuação direta, que foi um curso, uma oficina preparatória para atores da sociedade civil, que antecedeu o processo de discussão acho que foi da revisão do PPAG, 2010. Eu não lembro, minha memória está péssima, gente, essa época do ano, a memória já não funciona. Quais são as nossas principais ações em termos, né, de incidência e de atuação do GT e do Movimento Nossa BH? O primeiro eixo de ações tem a ver com monitoramento, né? Então, o Movimento Nossa BH, assim, eu falo que eu fiquei pensando um pouco, a gente trabalha muito também na meta política, né? Na meta que eu falo como metalinguagem, a política da política, que é discutir também o processo pelo qual o orçamento é discutido, de que forma que a participação acontece, muito do formato que o processo orçamentário tem hoje no Legislativo, né, as audiências públicas, as próprias planilhas que são construídas muitas vezes pelo movimento, vem da incidência do Nossa BH. Porque o Legislativo em Belo Horizonte, acho que ontem vocês discutiram um pouco isso, ele é muito resistente à participação. Ele não é da cultura institucional do Legislativo brasileiro essa participação, ainda que a legislação e o marco legal tragam isso já desde 1988. Então, essa criação dessa cultura participativa, ela só vai acontecer na medida que tiver pressão
dos movimentos, da sociedade civil, e é o que tem acontecido em Belo Horizonte. Isso tem sido muito interessante, porque hoje é muito mais, assim, claro que ainda tem muita coisa que a gente conseguiu, né, que a gente precisa construir, mas hoje a gente é muito mais facilmente recebido no Legislativo, as proposições que são feitas e as sugestões que são feitas, do que a gente era no início, lá de 2008. Né? Foi uma construção junto com, né, tanto com os vereadores, mas também com o corpo técnico da Câmara, que eu acho que isso é fundamental, trabalhar o diálogo com o corpo técnico, com os servidores, com os consultores técnicos. Foi uma estratégia do movimento que foi essencial para o diálogo, né, com o Legislativo, e da mesma forma com o Poder Executivo, com a Prefeitura de Belo Horizonte. A gente teve, então, no início, né, falando só um pouquinho desse processo de monitoramento, a dificuldade para conseguir acessar uma planilha em formato aberto, em formato Excel, era um dos grandes desafios do movimento. A gente tentava, né, buscar a informação primeiro não estava ainda disponível na internet, naquela época não tinha, né? Acho que o PDF ele vinha praticamente com o resumo da execução, não é isso? E a gente buscou fazer um diálogo com o setor técnico da prefeitura, a equipe que trabalhava no planejamento orçamentário, para dizer, não, a gente tem que ter a planilha em Excel, porque senão, do contrário, não tem como processar, analisar as informações. E mesmo recebendo a planilha em Excel, o que vinha demandava da gente um trabalho extra, né, de classificação do orçamento, de organização das informações. E para isso a gente contou, né, tem contado, na verdade, com o apoio técnico de um voluntário específico, que é o Fernando, que é uma pessoa que tem o domínio do Excel, que montava aquelas tabelas dinâmicas, e a partir dessa tabela dinâmica a gente conseguia gerar dados, e tem conseguido gerar dados sobre a execução do orçamento da cidade. Então, esse processo de acesso e análise das informações, ele tem sido contínuo, né? Com grandes dificuldades, com grandes desafios, mas ele tem sido sistemático, né? Vamos dizer, a proposta é que a cada 4 meses a gente consiga gerar o relatório da execução orçamentária, apontando, né, para alguns não dá para trabalhar com toda a política, porque, né, é uma planilha com muitas linhas, então a gente trabalha com recortes a partir do modelo de planejamento que o município adota, por área de resultado, que é o formato que tem sido feito atualmente. Também fazemos um acompanhamento sistemático no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara de Belo Horizonte, né? A gente sempre que possível, porque nem sempre é possível, participa das reuniões. Então, o nosso ABH já é um movimento reconhecido pelos parlamentares, né, da cidade, como um movimento que tem uma agenda, né, política legítima e que tem uma proposição clara em relação ao processo orçamentário. Então, é interessante isso, porque o nosso ABH, eu que estou acostumado aí, vamos dizer, em nome da agenda da infância, o nosso ABH ele traz uma agenda mais ampla, porque ele discute tanto o processo participativo e o processo de, né, vamos dizer, a abertura democrática dessas instituições, que é o município e o legislativo, e também dos processos de participação no orçamento. Então, além de trazer uma agenda mais ampla que tem a ver com, né, com a qualidade de vida na cidade, com os indicadores. Isso é interessante porque você não tem uma agenda única, você tem uma agenda da cidade, né? E isso exige, por um lado, né, assim, que você tenha domínio e articulação com outros movimentos, mas de outro te permite, às vezes, ser tratado como um ator, que muitas vezes o movimento geralmente ele é bem recebido nesses espaços, mas ao mesmo tempo tem uma postura muito crítica em relação aos processos, em relação a algumas das falhas que a gente detecta na política pública a partir do orçamento. Bom, produção de informação. Então, tem um relatório quadrimestral que é produzido pelo GT de orçamento, né? É um relatório que a partir dessa planilha que é gerada, classificada, né, a gente tem feito uma divisão, então cada pessoa assume ali uma área de resultado do planejamento municipal. Esse relatório, na medida do possível, a gente tem tentado disseminar ele a partir da produção de informações mais sintéticas, então release para a imprensa, a gente encaminha para as redes de contato das organizações que fazem parte do movimento, né? É difícil, não é simples, porque às vezes não tem a repercussão que se espera,
né, porque a gente sabe que às vezes a informação orçamentária ela não é muito simples de ser decodificada, mas o relatório ele já é por si uma síntese da análise da execução que a gente faz. Então a ideia é tentar facilitar ao máximo, tentar chegar cada vez mais perto de um formato que seja o mais amigável possível para os atores da sociedade civil que se interessem em incidir no orçamento, né? E eu acho que a gente tem conseguido fazer com que o relatório seja bastante compreensível para as pessoas que, mesmo que não conheçam o orçamento, elas vão bater o olho ali e vão entender as falhas, as deficiências. E, no caso, né, 2009, por exemplo, eu acho que 2013 seria até interessante resgatar isso, nós produzimos uma cartilha, que foi feita com o apoio da Fundação Avina, que é a cartilha sobre o PPA. Alguns já receberam, né, já conheceram esse material. A ideia era fazer um material simples, orientando um passo a passo no processo de participação junto à discussão do plano plurianual dos municípios. Foi um material super disseminado, ele circulou bastante para vários movimentos, foi feito pela Rede Brasileira, na verdade, né? A gente produziu lá em Belo Horizonte, mas ele foi um material da Rede Brasileira. E processo de formação, que também acontece de vez em quando, a gente fez esse processo com a Câmara Municipal, internamente, no movimento também, o GT de orçamento acaba contribuindo para agregar. Agora, inclusive recentemente, né, veio uma demanda de pessoas do movimento que querem se capacitar para fazer esse acompanhamento, né, e a gente tem também um trabalho pedagógico para dentro do movimento, tanto para dentro quanto para fora, no sentido de contribuir para que novos atores se qualifiquem para fazer o acompanhamento orçamentário. E aí o processo, né, que talvez seja a alma do trabalho da incidência, que é a atuação direta. Então, a gente tem participado das audiências públicas, todo o processo orçamentário. Isso é uma complicação, porque, como eu falei, a agenda é muito intensa, nem sempre a gente tem pessoas disponíveis para estar em todos os momentos, e existe um grande desafio, porque todas as audiências, quase todas, né, ficam bastante esvaziadas, isso é fato, né? A gente tem uma dificuldade, isso não é uma dificuldade do movimento, mas a sociedade civil ainda não se apropria devidamente desse processo, dessas instâncias de discussão e participação. No caso de Belo Horizonte, né, às vezes você vai numa audiência pública de prestação de contas, então você tem o movimento Nossa BH, o movimento da infância às vezes está, e mais 3, 4 ali pessoas que são da sociedade civil, alguns conselhos participam, e geralmente só os vereadores que são da comissão de orçamento, porque nem os vereadores estão lá também para poder receber e discutir o orçamento, né? Ainda existe aquela prática de debate ali na negociação entre 4 paredes, né? Que é uma coisa que a gente tem tentado desconstruir. A gente quer que as audiências públicas sejam o espaço legítimo e que tenham um formato que permita uma real participação, para não ficar também só aquela participação simbólica, que eu vou ali, ocupo o microfone, falo as minhas questões e aquilo não gera nenhum tipo de repercussão. Então, proposição de emendas, né, questionamentos que são feitos e têm que ser respondidos pelo gestor, a gente tem tentado, né, de alguma forma, garantir que as audiências sejam efetivamente consistentes, né? O diálogo com o setor técnico da Prefeitura de Belo Horizonte com a Câmara, a gente tem um diálogo muito bom, né? A equipe técnica tem um grande respeito pelo trabalho do movimento, porque vê a seriedade, vê a responsabilidade com que a gente trata as informações, né? E a responsabilidade que a gente tem em relação à agenda da cidade, né? Não é um movimento, porque no início sempre surge, quando o movimento surgiu, tem aquela dúvida, tipo, é ligado a quem, né? Esse movimento tem ligação com qual partido, com qual linha política, com qual... Né, ainda que tenha dentro do movimento pessoas que tenham uma identificação com um programa político A ou B, o movimento em si, a postura política do movimento nesses espaços e nos momentos de incidência, nunca é uma postura partidarizada, é sempre uma postura de responsabilidade e de cuidado no debate político, de trabalhar a partir de informações contextualizadas, que é o que a gente produz, e a partir do entendimento que a gente quer construir um planejamento mais voltado para as políticas que a cidade precisa implementar. A gente, né, quer também intervir nas prioridades políticas da cidade, mas por uma via do debate democrático, né? Então, não tem... Isso é interessante, porque isso foi uma construção, essa percepção de que o movimento tem essa característica, né, ela não se deu de um dia para o outro. Eu não sei se hoje
todo mundo, né, que os setores técnicos da Prefeitura e da Câmara têm essa visão, mas eu tenho certeza que vários atores, né, a própria Secretaria de Planejamento, a equipe técnica da Câmara, tem os próprios vereadores, né, tem essa percepção de que o nosso ABH não está... Porque no Brasil, não sei, né, no Brasil é muito comum, você é de, em Minas Gerais principalmente, né, você é de quem? Você é de fulano ou de fulano? Né? Aqui em Minas Gerais isso é muito forte, essa ligação personalizada da política. Então, você é ligado a um deputado, você é ligado a um vereador, né, e desconstruir isso. Tá bom, vou acelerar. Interlocução com os atores políticos, né, também. Então, a gente conversa com o setor técnico, mas também é importante ter um diálogo com o setor político da Prefeitura e da Câmara, e também um diálogo com os conselhos, que é uma coisa que a gente tem buscado fazer, os diversos conselhos de políticas públicas, da área da criança, da assistência, né, que é um desafio. Os conselhos ainda têm pouca interlocução no âmbito do orçamento, e o nosso ABH tem buscado provocar isso sempre que possível. A gente também faz um trabalho de apoio aos demais grupos do nosso ABH, então, dentro das agendas que são desenvolvidas na mobilidade urbana, na medida do possível, que esses grupos também estão ativos, porque alguns não estão tão ativos assim. O grupo de orçamento serve também como um suporte para gerar informação sobre o orçamento, sobre o processo orçamentário, e também uma tentativa, esse é um desafio que vai aparecer lá para frente, que é mobilizar pessoas, mobilizar organizações, mobilizar movimentos para participar do processo de discussão orçamentária nas suas várias etapas, né? Como eu falei, geralmente a gente tem os momentos de incidência são muito esvaziados. E o nosso ABH, às vezes a gente tem a sensação de que a gente está sozinho, né? Ainda que eu considere que a gente não esteja, a gente tem conseguido gerar repercussão a partir desse trabalho, e isso, aos poucos, vem agregando outros atores, né? Bom, sobre as nossas ações, o GT, aí questões mais de organização. O GT não tem uma agenda fixa de reunião, ele se reúne quando há necessidade de articulação. Inicialmente tinha uma agenda, mas vai ficando cada vez mais difícil manter. O nosso BH tem esse diálogo direto com o setor técnico, isso eu já falei, a gente busca essa planilha regularmente, né? Assim, a gente manda e-mail solicitando a planilha para a Prefeitura, eles têm mandado, agora, na verdade, a planilha está disponível a planilha, inclusive, que foi utilizada é a planilha que o movimento construiu, que está disponível no link de acesso à informação da Prefeitura. Essa análise dos dados, a gente tem feito ela de forma voluntária, dividindo a bola, isso eu já falei. Bom, eu vou pular isso aqui, porque meu tempo já está acabando. Vou tentar ser rigoroso com o tempo. Os nossos resultados, né? Eu acho que isso é importante para dar concretude aí para o trabalho. O processo de aprovação da emenda da lei orgânica, né, que instituiu o plano de metas, foi fruto de um diálogo muito intenso do movimento Nossa BH de forma geral, mas também de uma atuação, de uma presença do Nossa BH a partir do GT de orçamento, dentro do legislativo, né? Então, essa busca de contato com os vereadores, vamos dizer, a apresentação, teve um vereador que pegou a proposta de lei, apresentou como sendo dele, foi o Fred Costa, né, que foi um vereador. Então, esse diálogo com o legislativo também hoje cabe ao GT de orçamento, que é ele que tem feito, né, porque a gente não tem ainda um GT específico de acompanhamento legislativo que esteja com um trabalho mais sistemático. Nos últimos anos, a gente conseguiu aprovar algumas emendas no processo orçamentário, né, por exemplo, na LDO desse ano, que é do ano que vem, né, por proposição, acho que do nosso BH, teve o classificador da Copa, né, o município, a gente pressionou o município para identificar no quadro orçamentário quais eram as ações voltadas para os investimentos da Copa do Mundo, né, que a gente, no sentido de também fazer o monitoramento desses investimentos, e entre outras propostas que a gente tem conseguido implicar, às vezes em relação ao formato da lei, né, da lei orçamentária ou a alguma diretriz da lei, às vezes com alguma alteração realmente, para dar mais clareza para o documento. Em 2009, 2010, teve uma discussão lá na Câmara de Belo Horizonte, que era um projeto de emenda à lei orgânica da cidade, que tentava restringir o poder deliberativo dos conselhos de direitos, principalmente dos conselhos relacionados a políticas urbanas,
né, tinha uma pressão dos vereadores que estavam se sentindo, vamos dizer assim, sem poder de decisão sobre as questões de planejamento urbano da cidade. E aí tentaram criar uma regra na lei orgânica dizendo que toda decisão do Conselho deveria passar pela Câmara antes. E aí o movimento Nossa BH teve uma atuação muito direta para evitar que esse projeto de lei fosse aprovado, né, até que a gente conseguiu que ele fosse arquivado, com pressão não só do Nossa BH, é claro, mas também de outros conselhos que estavam percebendo ali um risco à sua atuação. E, da mesma forma, um projeto de lei que em 2011, na verdade, foi votado, né, que é o projeto de emenda à lei orgânica, que alterava a base de cálculo da educação, permitindo que o município reduzisse o investimento no âmbito da educação, né? Na verdade, eles mudavam a fórmula de cálculo da política de educação, porque no Brasil a gente tem que investir, os governos têm que investir 25%, né, do orçamento na educação. E aí também teve uma atuação direta do movimento Nossa BH nessa agenda. E eu acho que para o Nossa BH também tem um resultado grande, né? Primeiro, o processo orçamentário, a incidência no processo orçamentário tem possibilitado que o movimento tenha uma qualificação nos seus posicionamentos políticos, né? Que a sua atuação política tenha visibilidade. Então, o movimento tem conseguido, na última audiência de revisão do PPAG, a gente teve uma grande repercussão na imprensa, né? Várias entrevistas para os veículos de circulação né, na cidade, como a Rede Globo, jornais e tal. Isso dá visibilidade para a agenda do movimento e também tem legitimado o movimento como um interlocutor qualificado, um interlocutor consistente em relação ao tema do orçamento, né? Porque as pessoas, no geral, né, que vão para o processo de incidência no orçamento nas audiências, não tem muitas vezes domínio, e acaba que a discussão se perde, e perde em termos de potencial de mudança. E alguns desafios, né, que a gente enfrenta para encerrar. Acabou. Aqueles 2 de tolerância, né? Ampliar a mobilização de outros movimentos e organizações do processo orçamentário. Esse é um desafio básico, a gente tem dificuldade de trazer novos movimentos. Qualificar o processo de discussão. A gente quer que o formato de participação de discussão do processo orçamentário seja contínuo, né? Porque a gente não tem que ficar batalhando todo ano para assegurar que a audiência pública do PPAG tenha um formato mais aberto, que divida por temas, né? Isso tem que ser cada vez mais incorporado como uma regra do processo legislativo e do processo também no âmbito do executivo, né? Na hora de discussão dos conselhos. Esse eu acho que é um desafio que a gente tem que enfrentar. O sistema de indicadores, que foi fundamental, né, recente, foi lançado, né, não tem muito tempo, ele foi no último relatório, inclusive, a gente conseguiu trazer, né, foi até a Glaucia que fez esse exercício, de trazer para o sistema, para o relatório de execução orçamentária, dados do sistema de indicadores. Então, sair também um pouco só da descrição da tabela da execução orçamentária e agregar uma contextualização daquele dado da execução orçamentária com o que o sistema de indicadores apontava em relação àquela política. Então, de alguma forma, o GT também tem um desafio aí, que é fazer com que esse sistema seja apropriado por outras organizações e outros movimentos. Contribuir para a melhoria do acesso ao sistema, do acesso à informação em Belo Horizonte, né, ampliando a transparência ativa da Prefeitura. A Prefeitura de Belo Horizonte ainda está muito aquém do que é necessário, né, para cumprir as prerrogativas do acesso à informação. A gente melhorou bastante, não tenho dúvida, mas a gente ainda tem que batalhar e pressionar muito para que a Prefeitura tenha um movimento mais ativo de transparência, né? Ainda é bastante complicado. Eu acho que o prefeito, especialmente, é um prefeito um pouco avesso à participação popular, né, por perfil, por característica política dele. E o fortalecimento do diálogo com os conselhos de políticas públicas, que são instâncias fundamentais do processo aqui no Brasil e que ainda estão muito, né, tem muita dificuldade aí de fazer cumprir o seu papel. Pontos a avançar. Estratégias de mobilização e comunicação, né, a gente tem que buscar mais inovação. Eu acho que o Nossa BH ainda precisa trabalhar melhor o processo de comunicação, buscar estratégias mais inovadoras, e aí eu acho que esse momento aqui é importante para a gente se inspirar.
o diálogo com os setores organizados da sociedade civil na cidade, né? Então, quer dizer, não dá para trabalhar só no âmbito ali né, dos grupos que trabalham na cidade como um todo, a gente quer também ir mais para as regionais da cidade, para os bairros, né, para contato com as associações comunitárias e tal, buscar adesão de novos membros para o GT, trabalhar melhor. A gente tem uma ferramenta agora no Brasil, que é a Lei de Acesso à Informação, e a gente ainda não está utilizando isso, né, no seu potencial. Acho que isso é uma coisa que a gente pode investir mais, né? A Lei de Acesso à Informação dá mais possibilidades, vamos dizer, organiza de forma mais clara como que a gente pode acessar as informações. Aprimorar o relatório sempre, né? Acho que esse é um processo contínuo, e buscar novas parcerias. Acho que é isso, né? Isso aqui eu vou pular, porque depois não...